Davi é mestre em dojo, artes marciais, mestre musical, iniciou este mês aqui na casa aulas com os frequentadores no intuito de formar uma orquestra do Jesus de Nazaré. É colaborador da casa e palestrante e divulgador da doutrina. Portanto, Davi, seja bem-vindo e boa palestra. Boa noite a todos. O tema proposto do nosso estudo nessa noite, ele é um tema bem interessante, principalmente na atual conjuntura que nós atravessamos, não apenas como nação, mas também como planeta, como pessoas, como espíritos encarnados, né, neste momento de transição. Hoje em dia, quando nós ligamos a televisão, né, principalmente no horário dos jornais, o que se vê? A gente só vê violência. Nós só vemos, na maioria das vezes, 70% ou 80% do noticiário, ele nos traz más notícias. Corrupção, violência, crimes. E aí a gente pensa o seguinte, o que está acontecendo? Parece que as coisas estão ficando piores, né? Parece que o amor, ele tem se afastado do coração das pessoas. E, na realidade, não. Muito pelo contrário. Nunca se ouviu tanto as pessoas falarem sobre o amor. Nunca se ouviu e nunca se viu tanta gente engajada em alguma causa, né? Engajado em algum movimento em que proporcionasse ao próximo algo diferente. Muitas pessoas que, na maioria das vezes, nós temos como referência artística, como estrelas, como pessoas bem-sucedidas, vamos colocar dessa forma, no ponto de vista material, que teriam tudo para curtir, né, a sua abundância, a sua fama, a sua prosperidade, simplesmente nas suas casas, nas suas residências, e não. Na maioria das vezes, nós não damos notícia, mas são inúmeros os artistas que estão engajados em projetos sociais, né? E por que a gente não dá notícia disso? Porque esse tipo de notícia não vende. Não é verdade? Um dos jornais que mais se vende no nosso estado é aquele jornalzinho que custa, se eu não me engano, 25 centavos na banca. Aquele que a gente torce e sai até sangue dele, né? Mas por que é o que mais vende? Porque é o tipo da notícia que atrai. Já pensou se nos noticiários a gente ligasse a televisão e falasse assim: em Divinópolis tem a ACOM. A ACOM, ela atende não sei quantos pacientes que são acometidos pelo câncer. A ACOM alimenta não sei quantas pessoas que vêm acompanhar esses pacientes. Vou chutar, né? São 100 casos de câncer. E dos 100 casos, 70 deles, ou 80, ou 90, ou 99 deles são curados. Esse tipo de notícia atrairia o apelo comum? Ou a notícia que atrai-nos é aquela notícia que fala o seguinte: nunca se teve tantos pacientes acometidos pelo câncer. Brasil bate recorde de fome. Nunca teve também tantos casos de dengue, febre amarela, chikungunya e por aí vai. Aí todo mundo, a coisa está feia mesmo, nós estamos caminhando para o fim. Quantos de nós já não ouvimos essas afirmativas? E o que acontece? Acaba que vai tomando conta da população aquele sentimento de desânimo. Porque a gente inconscientemente acaba se envolvendo e absorvendo essa psicosfera deprimente e começa a pensar assim: o que eu posso fazer, né?
Eu posso fazer muito. Cada um de nós pode fazer muito. Principalmente porque o amor no nosso planeta, o amor no nosso país, o amor nesta sala, o amor nas nossas famílias, ele é abundante. E principalmente porque não apenas o nosso país, mas o nosso planeta, ele está debaixo da égide do Cristo, o nosso governador espiritual. Ele não está aí ao léu, né? À deriva, ou como diz o ditado popular, à torta e à direita. Não está. Cada um de nós aqui tem o seu lar, tem a sua casa. Não é verdade? E eu duvido que nós deixemos a nossa casa de qualquer jeito. Já imaginou? Se Deus, nosso Pai, e se Jesus nos deixaria à deriva? Claro que não. Tem até aquela música do barquinho, né? Onde que Jesus está ali no barquinho e tal. E aí, um dos refrões da música é o seguinte: eu já não temo mais o mar, porque eu estou firme na fé. Porque no meu leme está Jesus de Nazaré. Assim é o nosso planeta, assim é o nosso país. E aí nós vamos ter a oportunidade de entender tudo isso, né? Que tudo na realidade está caminhando conforme precisa caminhar, né? E o que é esse amor abundante? Foi, né? Tá lá. Está lá no capítulo 3 de João, no versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos mais avançado e corrompido. Tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimento. Essas são frases, né, do Espírito Lázaro, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11. Então, por quê? Se o amor ele é abundante, se Deus nos ama, e se nós estamos fadados, né, se eu posso me expressar dessa forma, ao sucesso, por que então acontece ainda em nosso meio tanta coisa que às vezes tira a nossa paz, que nos causa sofrimento e que nos traz um transtorno muito grande, né? Um desassossego muito grande? Porque se o amor ele é uma lei, e se todos nós estamos condicionados a esta lei, por que ainda existem tantos semelhantes nossos que causam dor, e por que nós também causamos ainda tanta dor nos nossos semelhantes? Essa semana mesmo, ou semana passada, final de semana passada, não estou bem recordando agora, nós tivemos um caso, né, chocante aqui na cidade, de violência, né, contra uma criança. E aí é mais um exemplo que a gente às vezes pode falar assim, tá, mas você está me falando que o amor ele é abundante, mas quem ama realmente tem capacidade de cometer tal atrocidade? E ali nós vamos entender, através dessa citação de Lázaro, né, o porquê que essas coisas acontecem. Os sentimentos são instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos, mas avançado e corrompido. Então, o que explica essa violência, esse ódio, muitas das vezes,
né, esse rancor, o estado evolutivo em que o espírito que assim o pratica se encontra. E aí a gente vai caminhar mais um pouquinho e a gente vai poder entender como que isso acontece. O homem primitivo, espírito encarnado, também primitivo, vindo dos chamados reinos inferiores, iniciando o desenvolvimento da razão e da sensibilidade, traz em si todos os instintos básicos necessários ao seu processo evolutivo. À medida que vai evoluindo, através dos milênios, esses instintos vão se manifestando juntamente com a inteligência, com a vontade e com a liberdade, né? Então, olha que interessante. Lembra que, agora há pouco, quem estava aqui no salão mais cedo, nós falamos exatamente sobre essas questões, né? Sobre o grau de evolução dos espíritos. E como que esse sentimento ele vai se desenvolvendo à medida que o espírito ele vai crescendo, quando nós falamos sobre a criança. Aí eu até dei um exemplo sobre o computador, que ele vem com um pacote de programação básica, e ali à medida que aquele espírito reencarnante ele vai vivendo, ele vai acumulando mais experiências, ele vai trocando essa programação, né? Ele vai adquirindo outros programas, quando nós citamos o exemplo do computador. Assim também é o espírito encarnado, né? Todos nós, espíritos presentes aqui hoje nesta sala, nós já caminhamos um pouco nessa escala evolutiva, né? Nós já saímos lá dos reinos mineral, vegetal, animal. Hoje nós estamos no reino hominal. E amanhã, quem sabe, nós não estaremos aí nos mundos felizes, cada um de nós aí com seu par de asinha, né? Por assim dizer. Quem sabe não seremos anjos no futuro. O projeto de Deus para nós é que sejamos. E todos nós seremos. Agora, o tempo que o Davi vai gastar para se tornar, para que esse projeto se consolide, é diferente, por exemplo, do tempo que a Lívia vai gastar, né? A Lívia vai chegar lá muito mais rápido do que o Davi, né? Com certeza. Mas um dia todos nós chegaremos. E como nós conseguiremos evoluir, nos depurar, nos tornar seres menos material, mais espiritual, seres menos egoístas, menos orgulhosos e seres que amam mais, através das nossas vivências, através de reencarnações sucessivas. E muita gente às vezes pensa que a doutrina da reencarnação, ela começou a ser pregada pelo Espiritismo no final do século XIX, o que não é verdade, né? No próprio cristianismo já se falava de reencarnação. O que acontece é que em um determinado concílio, por causa de uma imperatriz lá que era meio custosa, antes de se tornar a imperatriz, né? Ela frequentava determinadas casas de prazer, e uma vez que ela se tornou imperatriz romana, ela então mandou matar todas as pessoas, né, todas as suas companheiras ali, todo mundo que conhecia esse outro lado dela, essa outra vivência dela, a fim de que isso não causasse escândalo. Então, ela temendo a reencarnação, ela temendo ter que voltar e expiar essa falta dela, ela então vai ao seu marido, o imperador, né, romano, e fala para ele que era para ele dar um jeito de tirar isso da igreja. E aí ele então faz um concílio e decidem tirar o assunto reencarnação dentro da doutrinação da igreja. E a partir daí então
a reencarnação tornou-se um dogma, ou algo que não existia, né? Passou-se a não comentar, a não falar mais, como se deixasse de existir. Mas o próprio Cristo, ainda no capítulo 3 do Evangelho de João, do versículo 1 ao 15, ele trava uma conversa fantástica com Nicodemos. E olha que interessante, Jesus, todas as lições que nós temos de Jesus no Evangelho, elas são marcantes, né? Eu costumo brincar assim, às vezes, falar que Jesus ele não perdia tempo. Ele agia deliberadamente, né? Na hora que precisava, da maneira como precisava e de uma maneira que ficasse marcado e que nos trouxesse um significado muito mais amplo, que às vezes passa desapercebido dos nossos olhos. Jesus poderia ter tido esse diálogo com qualquer um, porque eram muitas as pessoas que assediavam Jesus naquela época, né? Tanto que o chamavam de rabi, de mestre. Mas não, Jesus tem esse diálogo com Nicodemos. Quem era Nicodemos? Ele era um doutor da lei. Quem eram os doutores da lei? Anciões, extremamente conhecedores do Pentateuco hebraico, né? Que era a Bíblia deles da época. Então, por que Jesus tem esse diálogo com Nicodemos? Exatamente para não ficar o quê? Nenhuma sombra de dúvida. Já pensou se eu me encontrasse, né? Não sei, provavelmente eu devia estar já dando uma caminhada no planeta naqueles tempos, mas se Jesus tivesse uma conversa dessa comigo, quem que é Davi? Jesus vai falar de reencarnação com Davi não sabe nem a hora que ele está com fome. Mas com Nicodemos era diferente, porque você bater de frente com alguém que é doutor naquele assunto é diferente. Você já se imaginou discutir física quântica com um doutor em física quântica? O que você vai começar a falar para uma pessoa dessa? Vai discutir o quê? Ele vai te redarguir com uma pergunta, que resposta que você vai dar? E olha que interessante. Vamos ler o que esse Evangelho nos fala, né? O que esse capítulo do Evangelho de João nos fala? Havia um homem dentre os fariseus chamado Nicodemos. Agora olha aqui, quem que era Nicodemos? Chefe dos judeus, né? Os judeus, por tradição, eles respeitavam os anciões, né? Cada tribo tinha o seu ancião. E Nicodemos, dentro do sinédrio, ele era um desses anciões, né? Este veio ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. Olha para vocês verem como essa frase ela tem uma significância extraordinária. Porque um mestre, doutor da lei, de dentro do sinédrio, reconhecia a autoridade de mestre de Jesus e que que essa autoridade provinha de quem? De Deus. Ele não frequentou nenhuma escola, por assim dizer, né, religiosa da época, a fim de que ele adquirisse aquela autoridade. Essa autoridade lhe havia sido outorgada por Deus. E só para a gente lembrar, os judeus naquela época, eles esperavam por quem? Pelo Messias. Por aquele homem que Deus enviaria e que libertaria Israel de uma vez por todas do tacão romano. E Nicodemos reconhece essa autoridade do Cristo, né? Muito maior. Pois ninguém pode fazer essas demonstrações que fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe: em verdade te digo.
Uma curiosidade, né? Sempre quando nós estamos lendo textos evangélicos ou textos bíblicos e a palavra ela se repete, é porque, segundo o dialeto, segundo o costume da época, quando se falava 2 vezes seguida, a pessoa estava afirmando veementemente. Era para não deixar nenhuma sombra de dúvidas. E Jesus então responde: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo do alto, não pode ver o reino dos céus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura entrar pela 2ª vez no ventre de sua mãe e nascer? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo. Olha aí de novo, Jesus afirmando veementemente que se alguém não nascer de água e de espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do espírito é espírito. E aí eu imagino a cara de Nicodemos, né? Deve ter feito assim: como assim, né? Eu estou aqui velho, já devo estar beirando aí uns 70 ou 80 anos, pela figura ali, né, ilustrativa a gente vê mais ou menos. Como que eu vou nascer de novo? Como que eu vou entrar na barriga da minha mãe de novo? E aí Jesus então fala para ele, né? Não te maravilhes de eu te dizer, é-vos necessário nascer de novo. É-vos necessário nascer de novo. O Espírito age onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que nasceu do Espírito. Jesus está falando aqui de liberdade. Daquele Espírito quando já conseguiu alcançar um alto nível evolutivo, e ele então é um Espírito livre. Como pode ser isso? Perguntou-lhe Nicodemos. Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre de Israel e não entendes essas coisas? Como? E aí olha que fantástico, né? Durante muitos séculos, aí depois, né, que Jesus ele foi batizado por João Batista, e aí usa-se o sinal das águas para lavar a pessoa, né? Imerge a pessoa na água, ou se derruba a água na cabeça da pessoa, simbolizando ali o quê? O batismo da água proposto por João. Mas por que será que João Batista ele propôs isso na sua época? Porque aquele povo, um povo ainda primitivo, eles precisavam de uma alegoria para que pensasse da seguinte forma: olha, tudo bem, daqui até aqui foi X, mas daqui para lá vai ser Y. Então, quando eu tenho uma manifestação material de algo que marca a minha vida, eu tenho exatamente, a palavra é essa, um marco na minha vida, e eu me proponho a partir dali fazer diferente, aquele marco ele tem uma relevância. Porque aquelas pessoas que se propunham ao batismo, e eu acredito que isso aconteça até hoje, é aquela pessoa que pensou assim: puxa vida, até hoje eu fiz assim, mas daqui para frente eu quero fazer assado, quero fazer diferente. Então eu vou lá, que aí eu vou me batizar, e aí eu vou me lavar de tudo que eu fiz de errado, e a partir daqui, vida nova, vida que segue, vamos embora, e é isso mesmo. Será que funciona dessa forma? Será que durante 70 anos da minha vida eu semeei ódio, discórdia, violência, eu roubei, eu menti, eu fiz tudo e mais um pouco que eu não tinha o direito? E aí, pelo simples fato de
eu ser batizado, de eu ser imerso nas águas, tudo aquilo ficou para trás? Quer dizer, eu não vou colher mais nenhuma reação, não vou ter mais nenhum tipo de qual que é a palavra que eu posso usar? Consequência dos meus atos? E aí eu te pergunto então, quem aqui concorda comigo que Deus, nós já vimos no Evangelho de João que Deus é amor. Mas no capítulo 1 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o que é Deus? E uma das respostas sobre os atributos de Deus é que Ele é soberanamente bom e justo. Não é verdade? Então, quem concorda que Deus é justo? Então, Deus, sendo justo, Ele colocaria como condição para que eu, entre aspas, tivesse esse renovo de vida, fosse salvo, o batismo nas águas, como proposto, né, meramente físico, material, ou que houvesse em mim uma mudança, uma conversão, né, uma mudança de atitude de fato. Por quê? Se a salvação, segundo muitos acreditam, está condicionada ao batismo, e o fato de não existir a reencarnação e simplesmente a ressurreição, como é proposto também, e que a condição para que isso tudo funcione, para que a fórmula feche e dê certo, seja eu simplesmente acreditar que Jesus existe. O que me dizer dos esquimós? As pessoas que vivem aí, né, no Polo Norte, no Polo Sul, vai batizar como? E as pessoas que nasceram antes de Cristo, que não tinham Jesus ainda para acreditar, elas também estão condenadas por toda a eternidade, porque, segundo essa lógica, elas não vão ressuscitar. Né? Quando Jesus ele fala nascer da água e nascer do Espírito, ele traz uma questão muito mais abrangente e ampla do que nós podemos imaginar. Porque o nosso corpo material, ele é composto por quanto por cento de água, em média? Uns 70%, se não me falha a memória. Não é verdade? Como é feita a concepção física mesmo para que nasça um bebê? Eu acho que eu já até falei isso daqui. São 2 gotinhas de água, né? Nós temos o óvulo e nós temos o espermatozoide. São 2 gotinhas de água. Uma vez que eles se encontram e ali forma o feto ele vai se desenvolver todo dentro do útero, envolto em uma bolsa repleta de quê? Água novamente, não é verdade? E ali, então, nós temos o quê? A concepção, o nascimento da criança. Então, nasceu o quê? Da água. O Espírito habitou um novo corpo. E quando Jesus nos remete à proposta de nascer do Espírito, eu ouso até a dizer que isso para a gente, hoje, fala mais alto, dado ao conhecimento que nós temos em mãos. A proposta do Cristo é que nós nasçamos o quê? Para as coisas do alto. Nascer do Espírito é renovar, né? Se depurar. Tornarmos seres mais espiritualizados e menos materializados. Uma vez que eu coloco na minha consciência que o amor é lei, se eu não deixar de praticar o mal, eu vou diminuir pelo menos. Porque eu vou pensar no outro.
E é o que nós vamos ver aqui para frente. Quando nós falamos de reencarnação, quando nós falamos de amor, nós nos remetemos ao amor de Deus por nós. E na oportunidade que Deus nos dá a cada dia. Cada dia que a gente abre os olhos, que nós podemos caminhar, é o amor de Deus se manifestando em nossa vida. Porque ali é como se Ele nos desse um caderno em branco. E eu pudesse começar a reescrever a minha vida naquela página. E isso aconteceu o quê? Nos primórdios do nosso planeta, né? Da civilização humana no nosso planeta. Segundo nos conta o benfeitor espiritual Emmanuel, nesse livro fantástico, A Caminho da Luz. Quem não leu, é uma leitura tremenda, né? Eu vou passar rapidamente, eu vou ler, porque o assunto é um pouco mais extenso. Só para a gente entender que as coisas não estão à deriva como a gente pensa. Há muitos milênios, um dos orbes da Capela, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingir a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos, semelhante ao que nós atravessamos agora. As lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam delineadas, como ora acontece convosco, relativamente às transições esperadas no século XX, nesse crepúsculo de civilização. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam. Será que aqui também existe? No caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtude. Mas uma ação de saneamento, olha que palavra forte essa, saneamento nos remete ao quê? A limpeza, a saúde, né? Saneamento geral os alijaria daquela humanidade que fizera jus à concórdia perpétua, para a edificação dos seus elevados trabalhos. As grandes comunidades espirituais, diretoras do cosmos, deliberam, então, localizar aquelas entidades que se tornaram pertinazes no crime, aqui na terra longínqua, onde aprenderiam a realizar na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente as grandes conquistas do coração, impulsionando simultaneamente o progresso dos seus irmãos inferiores. Foi assim que Jesus recebeu à luz do seu reino de amor e de justiça aquela turba de seres sofredores e infelizes, com a sua palavra sábia e compassiva, exortou essas almas desventuradas à edificação da consciência pelo cumprimento dos deveres de solidariedade e de amor no esforço regenerador de si mesmas. Então, quando nós lemos esses trechos do livro A Caminho da Luz, nós conseguimos compreender um pouco do que se passa no nosso presente momento de transição planetária ao qual todos nós estamos vinculados e ao qual todos nós temos uma parcela de responsabilidade. Porque todos nós estamos condicionados segundo esses irmãos que outrora exilados, né, de outros mundos, aqui no planeta Terra. Cada um de nós recebe das mãos generosas do Pai a oportunidade de nos melhorarmos para que destino semelhante não nos ocorra. O que está acontecendo já, né, na atualidade, nesse exato momento, espíritos que ainda estão persistentes, que ainda persistem no mal, que de maneira alguma se voltam para as claridades do Evangelho do Cristo, para essa condição de abrir mão do orgulho, da vaidade, da vingança, do ódio, e que tudo fazem para combater este movimento de ascensão, de transição ao qual nós estamos passando, eles estão sendo remanejados do nosso planeta para outros mundos. E aí eu separei algumas perguntas do Livro dos Espíritos que às vezes a gente se pergunta, né? O homem pode retrogradar para o estado natural?
Ou seja, a gente pode voltar atrás do que era. Uma vez que eu deixei a condição, espero que tenha deixado, né, de espírito primitivo, eu posso voltar a ser um espírito primitivo? Não. O homem deve progredir sem cessar e não pode voltar ao estado de infância. Se ele progride, é que Deus assim o quer. Pensar que ele pode retrogradar para a sua condição primitiva seria negar a lei do progresso. Imagina, por exemplo, é o mesmo que uma criança chegasse nos 45 anos e começasse a voltar a ser criança. Naturalmente, isso não existe. É contra as leis naturais. E Deus não derroga nenhuma de suas leis, porque o próprio nome já fala tudo. É uma lei. Portanto, ela é imutável, né? As leis divinas, elas são imutáveis. O progresso moral segue sempre o progresso intelectual. Ou seja, o espírito, ele desenvolve a consciência, o intelecto, a inteligência, igual ele desenvolve a sua moral, é a sua consequência, mas não o segue sempre imediatamente. Sendo o progresso uma condição da natureza humana, ninguém tem o poder de se opor a ele. É uma força viva que as más leis podem retardar, as más leis podem retardar, mas nunca asfixiar, né? Então, esses nossos irmãos, ainda equivocados no erro, eles até tudo fazem para atarracar esse progresso. Eles algumas vezes até conseguem atrasar, mas dizer que vão conseguir parar esse movimento, não conseguirão. A perversidade do homem é bastante intensa. Não é o que nos parece, muitas das vezes, quando nós assistimos os jornais, como eu citei mais cedo, sobre o caso que nós vivenciamos aqui na cidade, né, de violência. A perversidade do homem é bastante intensa. E não aparece que ele está recuando em lugar de avançar, pelo menos do ponto de vista moral. Engana-te. Observa bem o conjunto e verás que ele avança, pois vai compreendendo melhor o que é o mal, e dia a dia corrige os seus abusos. É preciso que haja excesso do mal para fazer-lhe compreender as necessidades do bem e das reformas. É tão interessante isso, que na Idade Média, né, havia-se uma pena para o marido com a sua esposa. O marido, ele era levado diante do juízo, né, se ele cometesse uma atrocidade com a sua esposa. E qual seria essa atrocidade, né? Qual seria a violência? Bater nela com um pau que tivesse mais de 1,5 metros. Né? Já pensou? Então já evoluiu alguma coisa. Não é verdade? Hoje em dia isso é inaceitável, né? Qualquer tipo de violência contra a mulher, contra qualquer um semelhante, para nós deve ser o quê? Inaceitável. E o nosso Brasil? Como anda o nosso Brasil? Esse país maravilhoso, né? De extensões continentais. Às vezes bate na gente aquele sentimento assim, vou juntar um dinheiro e vou cascar fora daqui, né? Não é verdade? Mas por quê? Será que é esse o destino mesmo que o nosso Brasil, que Jesus tem para a nossa nação? Quem sabe, se a gente retrogradar aí um pouquinho na história do mesmo, a gente não vai entender que tudo faz parte de um planejamento muito maior. Vamos lá. Está no livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né? Livro fantástico. E quando no seio da paisagem repleta de aromas e de melodias, contemplavam as almas santificadas dos orbes felizes, na presença do Cordeiro, ou seja, de Jesus, né? As maravilhas daquela terra nova, o nosso Brasil. Isso aconteceu por volta do século XV. Que seria mais tarde o Brasil, desenhou-se no firmamento, formado de estrelas rutilantes no jardim das constelações de Deus, o mais imponente de todos os símbolos.
mãos erguidas para o alto, como se invocasse a bênção de seu Pai para todos os elementos daquele solo extraordinário e opulento, exclama então Jesus: para esta terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Sobre estes céus serão atoados os hosanas, serão entoados, os hosanas mais ternos, a misericórdia do Pai Celestial. E no Brasil, se concentra o maior número de pessoas que são cristãs, o maior número de pessoas que são espíritas. E mais uma outra curiosidade, a maior concentração de espíritas se encontram onde? Em Minas Gerais. Então, somos ou não somos privilegiados? Talvez não. Quem sabe nós não somos devedores. Não somos os mais devedores. Porque segundo a afirmativa que Deus é amor, mas extremamente, soberanamente bom e justo, talvez não seria mais cabível pensar que, dado o nosso alto nível de débito, pelas misericórdias de Deus, Ele nos permitiu nascer em um país onde qualquer religião, a maioria das religiões propostas no mesmo, falem do Evangelho do Cristo. E aí a gente vai entender as origens espirituais do povo brasileiro, e aí a gente vai entender por que o negócio ainda não engrenou de vez. Para uma compreensão mais ampla da formação espiritual do povo brasileiro, devemos lembrar que o século XV e XVI foram marcados pela influência do capitalismo comercial, que impulsionou as grandes potências europeias ao mar, a fim de colonizar a nova terra. O Brasil recebe, assim, imigrantes de várias regiões do mundo. Dentro desse quadro, Jesus entregava o comando do Brasil a Ismael, cuja missão era reunir os sedentos da justiça divina, degredados, os simples de coração, os índios, os humildes e aflitos, os escravos, sob a influência dos missionários, para que o alicerce espiritual fosse edificado sobre a rocha firme, de modo que, com o passar dos anos, não houvesse fragmentação. Primeiramente vieram os franceses, Depois nós tivemos a influência da Espanha, porque, como sabemos, Portugal ficou sob a direção desse país. Por último, nós tivemos, então, a influência dos holandeses. Em 1637, entregava em Pernambuco o general holandês João Maurício, o príncipe de Nassau, cuja estada no Brasil fora preparada no plano espiritual, com a intenção de desenvolver os germes do amor, respeito, tolerância e liberdade. Assim, os escravos tornavam-se livres à sombra de sua bandeira. Os índios encontraram no seu coração o apoio de um nobre e leal amigo, e todos obtêm de um novo clarão de justiça no caminho a seguir. Então, observa como que nada acontece ao léu. Quando nós estudamos isso na escola, era uma matéria chata pra caramba, para a gente poder decorar isso, essas datas, esses nomes, essas coisas todas. Mas a gente jamais imaginava que por trás de tudo isso havia o quê? Um planejamento espiritual sobre a terraplanagem do nosso país, para a consolidação desse plano maior do Cristo. E aí aqui vem falar da influência direta da Revolução Francesa para a independência do nosso país, que acabou sendo a consequência disso, A consequência da Revolução Francesa para nós foi a vinda da família real ao Brasil, que seria o estupim inicial de nossa emancipação política. À medida que o tempo passava,
as repercussões internacionais da experiência dos políticos brasileiros clamava por uma mudança estrutural do nosso modelo de economia política. Muito embora Dom Pedro II fosse um exemplo de discórdia e benevolência, os políticos da época pressionaram-no e nos primeiros meses de 1888, sob a influência dos mentores invisíveis da pátria, o imperador é afastado do trono, voltando à regência a princesa Isabel, promulgando a 13 de maio de 1888 a lei que extinguiu o cativeiro no Brasil. Aí começava o quê? A maioridade política brasileira, do ponto de vista espiritual, né? Ao se extinguir a servidão, o Brasil passa ao regime de maioridade política, isto é, os habitantes deste território receberiam, doravante, influências indiretas do plano espiritual, mas seriam responsáveis direto pelos seus erros e acertos. Olha que bacana. Quer dizer, até então, a espiritualidade ela veio moldando, né? De certa forma, ela veio influenciando os espíritos que iriam reencarnar no nosso país, ocupando cargos de liderança, para que assim se fizesse valer o planejamento do Cristo. E a gente pode afirmar com toda certeza que é isso que está acontecendo agora também. Então, naquela época, eu imagino, né, que diante de tanto sofrimento, escravidão, aquela coisa toda, as pessoas também deviam estar meio perdidas. O que está acontecendo? Né? E por trás de todo aquele rebuliço, o que estava acontecendo era um planejamento para que o nosso país atingisse a maioridade espiritual. Qual o maior obstáculo ao progresso? Diante de tudo isso, por que nós ainda nos encontramos com tantas dificuldades? Por que ainda há violência? Por que o homem, então, ele não evolui? Ou uma visão minimalista, por que a gente não percebe essa evolução? O orgulho e o egoísmo. Quero referir-me ao progresso moral, porque o intelectual avança sempre. Este parece, aliás, à primeira vista, duplicar a intensidade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o amor da riqueza, que por suas vezes incitam o homem às pesquisas que lhe esclareçam o espírito. Então, olha que interessante. Por que a gente tem tanta dificuldade até no nosso campo político, socioeconômico do nosso país? Ali está falando do egoísmo, né? Do orgulho. Por causa do egoísmo e do orgulho, o homem ele procura riquezas que não são deles, né? E aí nós temos os quadros que nós estamos acompanhando aí mais, né? Frequentemente nos últimos anos, vamos colocar dessa forma, mais explicitamente, as questões, né, de desvios de verba, de vários mandos e desmandos, corrupções, tudo arraigado onde? No orgulho e na vaidade. E na falta do quê? Exatamente disso. Amar ao próximo como a si mesmo, né? A lei fundamental que Jesus deixou para nós, né? O mandamento fundamental que ele deixou para nós, resumindo todos os 10 mandamentos. Está lá em Mateus, capítulo 22, do versículo 34 ao 40. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, mais uma vez, né? Alguém de autoridade foi confrontar Jesus. Para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu espírito. Este o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nestes 2
mandamentos. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que queríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa de caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o seu próximo, né? Quando nós adotarmos essa lei, essa máxima do Cristo de amar ao próximo como nós mesmos, nós estaremos dando um salto maior ao benefício próprio, porque nós estaremos começando a compreender o Evangelho do Cristo. E uma vez que eu compreendo algo, que eu aprendo algo, que aquilo passa a fazer parte de mim, e eu passo a aplicar aquilo, a minha vida começa a transformar. Como eu trabalho muito com música, eu vou dar um exemplo, né? Quando a gente começa a aprender um instrumento novo, a maior dificuldade que a gente tem é entender como que aquilo funciona. Seja um violino, seja um piano, seja um violão. E aí é dedo para todo lado, é umas conversas estranhas de escala, de leitura de pentagrama, de cocheia, semicocheia, fusa, e a gente fala, meu Deus, o que é isso, né? E aí quando aquilo tudo começa a ser compreendido, começa a fazer parte de mim, eu começo a tirar ali daquele instrumento o quê? Melodias. E dali a pouco, aquelas melodias são tão belas que começam a contagiar quem está ouvindo. Assim é esse amor proposto pelo Cristo. Quando nós começamos a compreender esse amor ele começa a me internalizar. E eu começo a manifestar esse amor começa a atingir as outras pessoas, que por sua vez despertam também o interesse por este amor e vai se criando uma cadeia extremamente benéfica. E para a gente encerrar, eu separei um versículo extremamente esclarecedor, está lá em Efésios, capítulo 3, versículo 19, que fala o seguinte: e assim, entender o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus. Então, qual que é o segredo, né? De nos sentirmos plenos, de nos sentirmos realizados, em entender o amor do Cristo, que excede todo o entendimento. Aquele que é poderoso de realizar infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos. Olha que fantástico isso, né? A partir do momento que esse amor se manifesta em mim, eu compreendo esse amor, eu estou num grau de ligação com Deus semelhante ao de Cristo. Aí eu volto num versículo fantástico: tudo é possível ao que crê. A minha confiança, ela é maior do que as minhas dificuldades, porque a minha unidade com Deus me traz esse sentimento de plenitude, de acordo com o seu poder que age em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo. Aqui quando fala em igreja, não está falando do templo, né? Igreja é a congregação, são as pessoas. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Isso é igreja. Por todas as gerações e por toda a eternidade. A doutrina da reencarnação, que consiste em admitir para o homem muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia de justiça de Deus. E eu acrescento, de amor. Porque que pai que, tendo um filho ainda infante, o mesmo comete um erro e ele o condena a um castigo perpétuo? Jesus falou lá no Sermão da Montanha: se vós sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, ainda mais Deus, que é vosso Pai, está nos céus. Se nós não temos essa capacidade, será que Deus faria isso conosco? Ah, você foi bonzinho, vai para o céu. Não, você foi horroroso, vai para o inferno. Não vou te dar mais nenhuma chance. Será que é assim mesmo que funciona? Cadê o amor abundante? É a única que corresponde à ideia de justiça de Deus com respeito aos homens de condição moral interior.
a única que pode explicar o nosso futuro e fundamentar as nossas esperanças, pois oferece-nos o meio de resgatarmos os nossos erros através de novas provas. Somos como aquela criança, né? Aquele jovem que estudou o ano inteiro e mesmo assim no final do ano pegou recuperação. Tomou bomba na recuperação, ficou devendo matéria. Então no próximo ano ele começa, mas está devendo a matéria anterior. Assim somos nós. A razão assim nos diz e é o que os Espíritos nos ensinam. Muito obrigado a todos. Que Jesus possa nos abençoar rica e poderosamente.